Vamos com tudo, torcedor rubro-negro do canal Mengão Neles. Mais um dia de boas notícias. Pedro, Michael e Thiago Maia muito próximos de serem anunciados. A gente ficar atento aí nas notícias, no noticiário do Mengão, que já vai estar explodindo essas bombas aí. Já vai estar explodindo aí boas repercussões aí. O canal Mengão Neles está ligado. Com venda do Reinier, o Reinier prestes a ser anunciado no Real Madrid, né, tudo encaminhado, mas com venda do Reinier e possíveis vinda do Pedro, atacante, revelado no Fluminense, hoje na Fiorentina, do Michael, revelação do Goiás, no último campeonato brasileiro de 2019, e Thiago Maia, volante, revelado no Santos e está no Lille há 2 anos. O Flamengo imita os gigantes europeus, como o Bayern de Munique. O Bayern de Munique só tem o Müller revelado. Outros jogadores revelados foram vendidos por cifras maiores ao mercado externo, ao mercado internacional. E isso via o Bayern de Munique, na Alemanha. E o Bayern de Munique, com seu poderio financeiro de vendas e outras arrecadações, ele pega novos jovens talentos, ele pega novas promessas do campeonato alemão, do Hamburgo, do Schalke 04, do Borussia Dortmund nem tanto, mas às vezes ainda arremata jogadores. Então o Bayern de Munique ele tem a sua hegemonia no campeonato alemão, muito por conta de estratégias também, né? Estratégias financeiras, estratégia de compras e vendas. O Real Madrid tem 300 e poucos jogadores atualmente no mundo revelado pelo Real Madrid. Somente 2 hoje na base. E o Flamengo hoje é um time formador, que vende muito bem. Vendeu o Reinier, ainda poderiam vender mais caro e poderia vender uns 2 anos depois. O Reinier dá um retorno desportivo. Claro que não tem como competir com o mercado europeu. Eles vêm aqui e pegam jogadores, arrematam jogadores por cifras que estão muito, né, que posso dizer que estão elevados, né? Eles são elevados no financeiro, não se compara. Vendemos o Paquetá e o Vinícius Júnior. Mas, mediante a isso, o Flamengo reina no mercado doméstico e se lança de forma feroz, né, com o Michael e outros jovens promessas no mercado nacional e pega talentos, né, pegam jogadores brasileiros que foram e não explodiram, mas que ainda que dá um retorno, né, ainda vai dar uma contribuição desportiva muito grande, que é o Pedro, o Thiago Maia. O Flamengo também fez isso com o Vitinho, apesar que ele não deu o retorno ainda. O Flamengo está pegando o empréstimo, né, do Pedro Rocha, né? Então o Flamengo se lançando muito feroz no mercado, graças também à entrega, né, da base, à venda da base. Vou falar aqui dos 3 jogadores. Ainda tem muito próximo encaminhado também a compra do Gabigol. O Flamengo tem 138 milhões a gastar, sendo que 90 milhões seria investido na compra do Gabigol. E outros 48 milhões o Flamengo vai se lançar na janela do meio do ano. O Flamengo prestes a anunciar o Pedro, o Thiago Maia e o Michael. Depois vai faltar só um lateral direito e o resto só no meio do ano que o Flamengo entra feroz também no mercado. Estaria agora o Pedro, né? Vamos falar do Pedro. Depois do flerte do ano passado, o Flamengo oficializa a proposta por Pedro. Está muito perto de ser concretizado a negociação. Conversas avançadas. E o Flamengo é o favorito. O Grêmio tem uma proposta de empréstimo, só que o Pedro está dando prioridade para o Flamengo. Aqui é uma maior vitrine, aqui está o Rio de Janeiro, cujo qual tem toda a família dele. O Flamengo pode se lançar em conversas, já se lançou, né, em conversas avançadas, pouco a se concretizar, por empréstimo de 1 ano e passe fixado a 11 milhões de euros, ou pode se comprar por 10 milhões de euros o Pedro. A Fiorentina vê isso como um bom negócio, uma vez que o Pedro não explodiu lá na Fiorentina. Também compra o jogador e leva e bota-se em posições erradas. Tá certo que tem um croata lá muito bom, serve lá, um croata não serve, muito bom lá na Fiorentina, e o Pedro é reserva, mas seria reserva na posição dele. Quando entra, não entra como ponta. Quer dizer, pega o jovem talento e também pouco se aproveita, né? Mas já é problema da Fiorentina. O Flamengo é muito próximo de anunciar o Pedro.
Outro jogador, Michael, detalhes para ser anunciado. Com isso, o Flamengo enfraquece rivais como o Corinthians e o Palmeiras, que estavam interessados, e o jovem talento do Goiás, com 23 anos, o Michael, foi o jogador mais bombado aí, falado agora no mercado, né? É um jogador com característica que o Flamengo precisa no seu elenco. Então, ou seja, vai somar muito, vai vir na condição de reserva, mas pode entrar faltando 20, 30 minutos para estratégias finais de jogo. E é um jovem que ainda pode dar um retorno lucrativo no Flamengo. O Flamengo ainda pode vender o Michael explodindo, né, para a Europa. Então o Flamengo fazendo aí uma aquisição ótima, né, para uma futura venda. E o Thiago Maia? O Thiago Maia só depende do Flamengo arrematar. O Flamengo entraria com conversas muito bem avançadas também com o Lille, mas entraria com empréstimo e passe fixado. Se o jogador explodir, se ele dá o retorno, o Flamengo compra no final do empréstimo. Caso ao contrário, o jogador retorna, né, ao Lille. Então o Flamengo indo no mercado aí na busca desses três, pensando alto, vamos elevar o elenco, né? O Flamengo querendo fazer 3 times, um time titular muito bem consolidado, com jogadores renomados, nível europeu, nível seleção brasileira. O elenco se reforçando, o Flamengo fazendo um segundo time de reservas. Hoje o time do Flamengo reserva seria, com essas 3 aí, seria César, um lateral direito a ser contratado, o Guga, o Orejuela ainda continua ainda na sondagem, o Gustavo Henrique e o Tuller e o René, Pires da Mota, Thiago Maia ou Diego, Vitinho, Michael, Pedro Rocha, Lincoln, ou seja, tem uns 13 ou 14 jogadores, e o Pedro também, né, a serem disputados por 11 vagas no time reserva. Então vamos com tudo, Nação Rubro-Negra. Dá um like, aciona o sininho de notificação, deixa um comentário, o que tu acha? Vale a pena? Esse poderio financeiro do Flamengo, de pensar alto, essa estratégia, tá valendo? Tá sendo compensatório? O Gabigol prestes também a firmar o contrato do Flamengo com 4 anos. Então dá um like, aciona o sininho de notificação, compartilha, deixa aí o comentário, compartilha com os amigos rubro-negros. Vamos com tudo, Mengão neles!